Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite. Que nós possamos verdadeiramente estar conectados com a espiritualidade aqui presente, que nos cerca, nos intui, que nos une em nome de Jesus, para que nós possamos aqui estar dispostos a receber ou a acolher a mensagem do Cristo, para que uma vez interiorizada, uma vez compreendida, nós possamos ter uma vida nova em Jesus. Nós possamos ser aqueles que levam a mensagem do Cristo lá fora, muitas vezes de maneira silenciosa, muitas vezes pela palavra inarticulada do exemplo. Então, que nós possamos, nessa noite, nos prepararmos um pouquinho mais, para que possamos não apenas sermos mensageiros de Jesus, mas para que possamos ser as mensagens, na feliz definição do apóstolo Paulo, para que possamos ser as cartas vivas do Evangelho. Para que o mundo veja, não só mais em teoria, mas na prática, o que é viver, o que é uma vida, o que é um seguidor de Jesus. E nós precisamos tanto disso. E ficamos a pensar, quantos são, de fato, os cristãos em nossa nação? Quantos são os cristãos no mundo? Porque imaginem que se todos nós, cristãos, nos dispuséssemos a essa proposta, ou nos dispuséssemos a oferecer aquilo que nós vemos em um Chico Xavier e tantos outros, em um Eurípides Barçanufo, em um Bezerra de Menezes. Se nós nos dispuséssemos a demonstrar essa proposta, o que seria da nossa nação? O que seria do nosso mundo? Certamente seremos mais felizes. Então a chave para a nossa felicidade encontra-se em nossas mãos. E é isso que vem nos lembrar hoje esses missionários, é isso que vem nos lembrar hoje o Cristo, é isso que vem nos lembrar hoje o Espiritismo. A doutrina divina, o Consolador prometido pelo Cristo, quando ela traz como fundamento a máxima: fora da caridade não há salvação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós vamos encontrar essa passagem como quem diz assim, que o Espiritismo não veio numa época de tanto despontar, do despontar de tantas filosofias, do despontar de tantas concepções filosóficas, ser apenas mais uma concepção filosófica, ser apenas mais um movimento racionalista, ser apenas mais um movimento do intelecto. É também um movimento do intelecto, pautado na razão, pautado no bom senso, pautado na lógica, né, amparado aí por todos os desdobramentos da ciência, com um iluminismo que esclarece o Evangelho de Jesus para nós. Mas ele traz consigo principalmente esse caráter sem o qual a inteligência se transvia. Porque é isto que nós temos visto no mundo. Do que adianta um cérebro iluminado se não temos a luz no coração, que faz com que a nossa orientação para a aplicação dessa inteligência no bem seja feita de maneira mais correta?
Porque se o intelecto é um navio, o amor, a caridade é como o leme. E sem um leme a coordenar esse navio, ele vai dar nas rochas. E é isto que nós temos visto no mundo. Então, o Espiritismo ele vai centrar-se na lógica, no bom senso, mas sempre iluminadas pela caridade. Porque sem caridade não há verdade plena. A busca pela verdade estará sempre atrelada à caridade. Distante da caridade, tenham certeza, pode até existir uma parcela da verdade, mas ainda muito distante da plenitude. Muito distante, porque é a caridade que traz essa luz, que ilumina a razão, para que ela consiga transcender os limites impostos pelo egoísmo, para que ela consiga transcender os limites impostos pelo orgulho, pela vaidade. E essa foi a missão de Kardec. Esse foi o ponto central, porque muitas vezes nós vemos no Espiritismo, nós nos fixamos em Kardec como o pensador, Kardec o sábio, Kardec o filósofo, Kardec o pedagogo, mas nós nos esquecemos de Kardec, o apóstolo de Jesus. Nos esquecemos de Kardec, o evangelizado. Nos esquecemos desse caráter de Kardec, que São Luís, o Espírito São Luís, vai nos contar em obras póstumas. Quando te escolhemos, Kardec, nós sabíamos que a tua fé é daquelas que faz caminhar sobre as águas. Qual muro de aço resistiria a todos os ataques? Esse é Kardec. Não o homem frio. A gente se esquece disso, né? Kardec, que o próprio Espírito de Verdade fala: eis que o meu apóstolo vos instrui. O próprio Espírito de Verdade diz ser espírito familiar seu. Esse é o Kardec. Espírito do grupo dos mais íntimos, do grupo dos mais próximos ao Espírito de Verdade. Não simplesmente o pensador, não simplesmente o filósofo, mas o apóstolo. E ele, em toda a sua vida, centrou, demonstrou para nós o que seja conduzir a ciência, conduzir o intelecto, sempre nas bases da caridade. Porque onde que nós vamos ver na codificação espírita Kardec se vangloriando da sua obra? Onde é que nós vamos ver na codificação Kardec perder a serenidade, Kardec perder a ponderação ao responder uma crítica? E não foram poucas, viu? E não foram poucas. E não só as críticas de fora, mas principalmente as de dentro. Daqueles que eram seus amigos, que eram seus companheiros. E aonde é que nós vamos ver Kardec acusando-os? Então esse é Kardec. E uma passagem muito interessante em um livro que é pouco conhecido por nós, mas que nos revela essa face de Kardec, que se chama Viagem Espírita em 1862, que vai nos falar sobre as viagens do Kardec. Porque assim como o apóstolo Paulo, Kardec também viajou, levando a mensagem, convivendo com as pessoas, com os operários, com os ricos, enfim, com todos, congratulando, confraternizando, ali criando bases sólidas para a edificação da doutrina. Então Kardec também viaja, e em um momento muito interessante, no terceiro discurso que ele faz, se não me engano, em Lyon ou em Bordeaux,
Ele fala o seguinte, Kardec: se entre dois grupos que deveriam trabalhar unidos houver divergências, eu lamento. Então ele fala o seguinte, imaginemos a seguinte situação. Dois grupos dentro de uma casa espírita, ou imaginemos até duas casas espíritas, que começam aí a digladiar uma com a outra, começam aí a ter discordâncias por questões filosóficas, por questões doutrinárias, por questões organizacionais, começam então a divergir umas das outras. Duas casas espíritas que divergem uma das outras. Aí a gente pode se perguntar, de qual lado Kardec ficaria? De qual lado Kardec ficaria? E nós poderíamos pensar da seguinte maneira, geralmente é o que a gente pensa. Bom, analisando Kardec, ele ficaria provavelmente do lado que tivesse mais bom senso, do lado que tivesse mais ponderação, do lado que tivesse mais lógica, né? Mais razão, que é, em geral, o que a gente pensa de Kardec. Não, ele vai ficar do lado que tem mais razão, que é mais razoável. Mas sabe o que Kardec responde? Então, no discurso dele, ele fala o seguinte: se há então esse embate entre dois grupos que deveriam se ajudar, que deveriam ter o mesmo objetivo, que deveriam compreender que para que a obra prosseguisse, devemos abafar os personalismos, abafar o individualismo, para que não prejudiquemos a obra. Se há embate, então, esses dois grupos, eu lamento. Mas me coloco sem pensar, sem buscar saber as razões, sem tentar procurar de onde partiram os primeiros erros. Me coloco de pronto do lado de quem tem mais caridade. Não importa se é o lado certo, contanto que seja o lado que tem mais caridade. Porque do lado que tem mais caridade há também humildade. E é fácil corrigir aquele que é humilde, que está em erro, mas é humilde. Mas o lado a quem falta caridade, há orgulho e vaidade. E como bem coloca Kardec, porque a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que munido de algum tipo de razão. Esses são os casos mais difíceis, são os casos que são mais refratários ao Evangelho de Jesus. E para abrir um parênteses, foi isso que Paulo, o apóstolo, também descobriu de maneira muito dolorosa em sua jornada. Porque Paulo, ele tinha um grande sonho. Ele tinha um grande sonho, né? Paulo, ele havia sido educado desde pequeno, não só no judaísmo, né, um dos maiores mestres do judaísmo que a história nos mostrou, mas também pelos sábios gregos. Havia tido, então, ao estudar em Tarso, né, grandes filósofos gregos. Ele tinha uma profunda admiração aos gregos, a Atena, a essa cidade que na época simbolizava, aliás, até hoje, não é? Simboliza para nós o desenvolvimento intelectual, o nascimento da filosofia, do pensamento ocidental. Então, uma Atena que albergou nomes como Platão, Sócrates, Pitágoras e a lista é imensa, tantos e tantos e tantos outros. Paulo tinha uma profunda admiração por Atenas e um dos seus maiores sonhos era: um dia eu vou pregar o evangelho de Jesus em Atenas. Ele ansiava por isso, ele desejava, tal qual uma criança que tinha um sonho a cumprir. E por onde Paulo passou, divulgando a mensagem, pregando o evangelho, ele encontrava bases para formar grupos de estudo, para fundar igrejas, tantas que ele fundou, e encontrava pessoas dispostas a captar e a seguir essa proposta. E aí ele chega em Atenas. Vou realizar o meu grande sonho. E tem ali talvez um dos momentos mais tristes da sua encarnação. Porque Paulo, então, num grande areópago, aqueles teatros, né, a céu aberto, começa a falar para os sábios, né, os homens mais inteligentes do planeta.
E ele começa a falar de Jesus, do aspecto filosófico do Cristo. E quando ele está falando, as pessoas até olham, ele retém um pouco da atenção. Mas quando Paulo começa a falar da disciplina do Cristo, da cruz, do sacrifício, do doar sem esperar nada em troca, do dar-se por completo em nome da causa, ele automaticamente é tomado ali pela conta dos loucos. É taxado como alguém que está variando das ideias e é absolutamente desprezado pelos homens. E Paulo tem a sua maior frustração, talvez. Não consegue formar um grupo sequer de estudos sobre o Evangelho de Jesus em Atenas. Ninguém se interessou por Jesus em Atenas. E o Paulo, então, frustrado, pensa, mas como isso é possível? Então ele vai descobrir que o coração mais refratário ao Evangelho de Jesus é aquele que se cristalizou na presunção de ser grande demais para estudar essas liçõezinhas, para ouvir falar de humildade, para ouvir falar de servir, para ouvir falar de sacrifício de cruz. Por onde ele passava, ele falava aos gentios, às gentes, a mensagem encontrava base e logo se fundavam grupos de estudos e igrejas. Em Atenas, a capital intelectual do mundo, resistência e desprezo. Mas é isso, né, que Jesus ensinava quando ele falava: graças eu te dou, meu Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos da terra. Porque só adentra os pórticos do Evangelho quem chega a ele como pequeninos, quem se aproxima reconhecendo a sua pequenez, a sua ignorância e a sua necessidade de renovação. Porque quem chega grande demais, já cheio de si, não há espaço ali para Deus. Já está todo ocupado de si mesmo. Não há espaço ali para o Cristo. Só aos pequeninos são abertos os segredos do céu. Só aos pequeninos são revelados os segredos da vida eterna. E é por isso que Jesus não nasceu em Atenas. É por isso que Jesus não procurou, não buscou 12 apóstolos, 12 discípulos, filósofos, intelectuais. Ele buscou quem? Homens simples, pescadores, analfabetos. Se não me engano, apenas Levi era alfabetizado, era um pouco mais estudado, mas todo o restante eram aqueles corações simples, mas que com os seus testemunhos de renovação verdadeira gravaram para sempre na história o poder transformador do Evangelho do Cristo. Então é isso que Kardec está nos demonstrando quando ele fala: se eu tenho dois grupos degladiando-se, não importa quem está com a razão, porque a quem falta caridade está sempre em erro, por mais que tenha algum certo tipo de razão. A quem falta caridade está sempre em erro, porque falta o essencial. Então eu vou ficar do lado de quem tem mais caridade. Porque é um grupo mais fácil de trabalhar. É um grupo que já está com os fundamentos. É um grupo que basta uma orientação, eles tomam rumo. Agora o outro, aí o trabalho é mais complicado. Então nós podemos entender, a partir disto, por que o lema, por que o dístico, né? Por que a palavra ou a frase central do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E aí, no primeiro momento, eu me fazia essa pergunta várias vezes, né? Fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação? Porque, num contexto espírita, não há essa questão de que vivemos uma vez apenas e ao final dessa única existência somos julgados
e condenados a passar uma eternidade em sofrimento ou uma eternidade em gozos. Então, o que é salvação? E aí, Emmanuel, lá na obra Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, Emmanuel vem falar que salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, sublimar, purificar, intensificar a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, a salvação que reporta Kardec é a nossa evolução. Ou seja, sem caridade não há evolução. Sem caridade não há progresso verdadeiro. É a caridade esse guia que nos conduz a Deus. Como bem coloca Paulo também, né? Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. As três, mas das três, a maior é a caridade. Porque ela está acessível a todos nós, independente de onde nos encontremos, independente dos recursos que possuímos. Como dissemos mais cedo, as chaves para a nossa felicidade já estão em nossas mãos. Então, se você começa a aprender a ver a vida da perspectiva de um espírito imortal, você vai aprendendo a observar de que exatamente tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz já está em nossas mãos. Nós vamos aprendendo com Cristo de que tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz é gratuito. Gratuito. Fazer a caridade é de graça. Se você não tem recursos materiais, você pode fazer a caridade do gesto amigo, da instrução, do consolo, do amparo, do abraço, do sorriso. Jesus não tinha um tostão. E há alguém aqui que duvide que ele foi o homem que mais fez caridade na Terra, na história do nosso planeta? Então, fazer a caridade é de graça. Só que, às vezes, a gente se apega muito na caridade do bem material, na transferência de bens materiais. Só que a caridade, verdadeiramente, ela é muito, mas muito mais do que isso. A gente se fixa na caridade como o ato, mas a caridade, ela vem antes do ato. A caridade é o sentimento que embala o ato. Percebam essa sutil diferença. Ela vem antes. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, questão 886, como Jesus entendia a caridade? O que eles respondem? Benevolência para com todos, indulgência e perdão. Isso é a caridade. E para nenhum desses, precisamos de recursos materiais. Para ser benevolente, eu não preciso de dinheiro. Para ser indulgente, também não preciso. Para perdoar, tampouco. Então percebam que a gente se prende muitas vezes na caridade como sendo essa transferência de bens materiais, e claro, essa é uma faceta da caridade, mas nós menosprezamos muitas vezes a outra porque é mais difícil, que é a caridade moral. E para executar esta, Deus já nos deu todos os recursos que precisamos. É a caridade que o apóstolo Paulo vai nos falar quando ele fala que a caridade é a própria presença de Deus nos guiando pela caminhada da vida. Olha que coisa linda. A caridade é essa bússola que nos conduz pela estrada do deserto da vida, em busca da terra prometida, simbolizando aí, então, o retorno aos braços do Pai, simbolizando a nossa ascensão enquanto espíritos imortais que somos, destinados à perfeição, destinados à felicidade verdadeira. E é por isso que Jesus é nosso guia, porque ele era a caridade em pessoa, a caridade personificada. Por isso que ele é o guia. Porque todas as ações de Jesus foram pautadas na caridade.
Tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele falava era pautado na caridade. E por isso, a sua mensagem para nós, a mensagem do Cristo para nós, ela é universal, transcende as religiões, porque a caridade também é universal. Como dirá mais uma vez o apóstolo Paulo, todo aquele que pratica caridade é discípulo de Jesus, sem embargo, da seita a que pertence. Todo aquele que pratica caridade está trabalhando em nome de Jesus. Todo aquele que são guiados pela caridade estão a caminho da redenção, estão a caminho da evolução, estão a caminho da salvação, independentemente da seita a que ele pertença. Então, por isso que Jesus, quando diz: "Ninguém vai ao Pai senão por mim", ele fala da caridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a caridade personificada. E este é o projeto de salvação apresentado aqui pela doutrina espírita. Esse é o modelo que devemos seguir. Jesus, a caridade personificada. Porque fora da caridade não há progresso verdadeiro. E para finalizar, vou lembrar de Emmanuel, quando perguntado qual é o objetivo da encarnação. E Emmanuel poderia falar dos aspectos de evolução, de progresso, mas olha a inteligência de Emmanuel. O homem que encontra encarnado na Terra possui um único objetivo: fazer o bem. Esse é o nosso único objetivo aqui na Terra: fazer o bem. Que nós possamos hoje estar receptivos a essa mensagem, estar receptivos ao chamado do Cristo, para que, a exemplo dele, possamos não mais falar sobre a caridade apenas, mas demonstrá-la em nossas ações, em nossa própria vida. Porque na feliz colocação do apóstolo Paulo, podemos ser as cartas vivas ao Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, não irão ter a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, de ler o Livro dos Médiuns, a Codificação Espírita. Para essas pessoas, a única leitura da obra espírita que elas farão é observando a vida de vocês. O proceder de vocês é a única leitura que elas poderão fazer nesta vida sobre o que é o Espiritismo, sobre o que é o Evangelho de Jesus e sobre o que é a caridade. E que possamos nos lembrar que fora desta não há salvação. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Que Jesus nos abençoe e nos conduza aos nossos lares. Muito obrigado.